Guilherme Arana avança em tratativas com o Atlético, mas negociação ainda não acabou. Será que a agressão sofrida pela família do atleta pode mudar algo? E mais, Lemos quer permanecer e Atlético toma decisões. Por fim, data decisiva da SAF está se aproximando. Faltam apenas 7 dias. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Para a gente falar bastante sobre Atlético, trazer notícias de bastidores, informações sempre exclusivas e, claro, com muito respeito a você que está aí do outro lado. Aqui no Bica Galo, você verá sempre uma chamada e dentro desta chamada um conteúdo condizente com ela. Ou seja, aqui não tem aquelas capas clickbait, bomba, né? Aquelas coisas bem extravagantes. No Bica Galo você não vai encontrar. E se tiver, certamente terá aqui um conteúdo exclusivo para você. E por isso peço que antes da gente seguir, você deixe o seu like. Me ajude a bater 100 likes ao vivo. Ao amigo e amiga que está assistindo agora, está ao vivo, está chegando neste momento, vamos lá, deixa o like, fortaleça o Bica Galo. E você que está vendo depois, me ajude a chegar aos 1.500 likes. É só com o seu like que nós conseguimos patrocinadores, que nós conseguimos trazer aqui para o Bica Galo parceiros sérios e ordeiros, para melhorar também a qualidade de imagem, a qualidade de áudio. Então, gente, é uma mão que se estende à outra. Pode ser assim? Tamo junto e misturado, sem mais delongas. Vamos falar então sobre Guilherme Arana. É sim, tá? Acho que um dos principais ativos do Atlético neste momento. O Arana tem 161 jogos com a camisa do Galo, 24 assistências, 14 gols marcados. Lembrando, gente, estamos falando de um lateral esquerdo. 14 gols marcados, 24 assistências e é uma peça-chave dentro e também fora de campo. Guilherme Arana é um atleta de seleção brasileira, inclusive convocado para os 2 últimos jogos, é importante a gente frisar isso. E tem um contrato com o Atlético até o fim de 2024. Repito, o contrato é até o fim de 2024. Porém, o Atlético já há algum tempo corre nos bastidores para tentar renovar o contrato do Guilherme Arana. E eu disse no dia 26 de setembro, após surgir um primeiro rumor de que o Arana estaria disposto a sair do Atlético e aceitar um projeto, salvo engano, do Corinthians, prontamente rechaçamos aqui a ideia no canal Bica Galo e dissemos que, à época, inclusive, fizemos questão de salientar que o Arana já estava, inclusive, negociando a extensão do vínculo com o clube. Ou seja, por mais que tivesse algum tipo de consulta, algum tipo de sondagem, muito distante do que disseram à época, inclusive, de que o Arana estaria inclinado a aceitar alguma eventual proposta do Corinthians. De lá para cá, diversas inverdades da mídia do eixo de Rio de Janeiro e São Paulo e até mesmo algumas circunstâncias fantasiosas propagadas em terras mineiras. Enfim, é natural, isso acontece, é um jogador que tem muito respeito no mercado e, obviamente, do quilate do Arana, é natural que surjam notícias, tanto aqui em Minas como em outros estados, mais fantasiosas, notícias mais para poder também engajar o próprio conteúdo. O tal jornalista de São Paulo, inclusive, ao qual eu vou citar aqui agora, que disse que o Arana estaria aceitando uma oferta do Atlético de mais de R$1 milhão por mês, rejeitou o Corinthians, porque o Corinthians, teoricamente, não estaria ofertando o salário que ele gostaria. O que não é uma absoluta inverdade, uma notícia falsa, mentirosa. Este jornalista, ao qual não vou citar o nome aqui, foi inclusive desmentido pelo próprio Guilherme Arana, que fez questão de ratificar que seria mais uma notícia falsa. E à época, o Arana, inclusive, fez questão ali de poder desvincular um pouco o nome dele ao Corinthians, a outros clubes, mostrando respeito ao Atlético. E é muito raro de você ver um atleta fazendo isso, porque o Corinthians é um clube de massa, é um clube que o Arana é muito querido e ele ali deu aquele nó seco ali, finalizando a história de vez. Agora, tem uma pergunta que surgiu aí nas últimas horas, inclusive estou recebendo algumas perguntas nesse sentido, Muzi. Essa agressão sofrida pela família do Guilherme Arana durante a partida contra o Cruzeiro pode mudar em algo o curso desta negociação que você está dizendo que está de fato avançada? Gente, vamos lá então, tá? Se tudo caminhava para um desfecho positivo, um episódio na cabeça de alguns pode ter
outro desfecho na sequência do Guilherme Arana. E eu explico. No último domingo, a esposa dele, tá? A Gabriela Melchior, relatou momentos de pânico ali na Arena MRV e, infelizmente, tá? Esse fato realmente aconteceu e a gente tem que fazer algumas analogias em cima disso. Eu vou abrir aspas aqui à esposa do Guilherme Arana, que disse o seguinte: eu, meus filhos e diversas outras famílias passamos por momentos lamentáveis e de muito pânico dentro da nossa própria casa. Algumas pessoas arremessaram copos e latas, além de desferirem cusparadas, xingamentos e inúmeras ameaças bem agressivas. Foram minutos, extremamente angustiantes e de muito terror. Para proteger meus filhos, que estavam em pânico, também me excedi. Graças a Deus, nada mais grave aconteceu. Vejam bem a que ponto chegamos, né? Eu citei aqui a selvageria do lado da torcida do Cruzeiro, que quebra cadeiras, e de repente você tem vagabundos travestidos de torcedores atleticanos, que vão ao estádio para fazer algazarra, para marcar confusão fora do estádio, né, para brigar com famílias alheias, para agredir pessoas. Ninguém tem o direito de tocar em outra pessoa, ninguém tem o direito de agredir fisicamente outra pessoa, seja uma relação entre dois amigos, seja uma relação entre homem e mulher, ninguém tem o direito de encostar numa outra pessoa. É sagrado o respeito à pele, é sagrado o respeito, né, ao próximo. E isso é algo que se aprende em casa. Não me venham dizer que a bebida alcoólica altera o comportamento da pessoa a ponto dela tocar em outra. Não me venham dizer que um eventual uso de droga afeta a pessoa ao ponto dela encostar em outra ou de agredir outra. Isso é uma questão de caráter. E quem pega um objeto, arremessa em outrem, independentemente de ser a esposa ou não do Guilherme Arana, não pode frequentar um estádio de futebol, não pode conviver em sociedade. Esse tipo de gente tem que responder criminalmente e ir para a cadeia. Porque se são capazes de arremessar objetos a pessoas que eles desconhecem, contra crianças, contra famílias, mulheres e homens que ali estavam, são capazes de coisas muito piores. Repito, o Brasil, infelizmente, tem milhares e milhares de pessoas muito ruins como estas e que não podem conviver em sociedade. Sabe-se lá se conseguiríamos, né, ressocializar esse tipo de animal que vai ao estádio. Com todo respeito aos animais que talvez nem mereceriam esse tipo de comparação aqui. Mas enfim, fato é, tá, que isso aí chateou muito a família do Guilherme Arana. Nós consultamos uma fonte que nos disse o seguinte, que isso de fato não influencia na negociação, mas, vejam bem, tá? É absolutamente, vou abrir aspas aqui, condenável esses atos, questionando inclusive como o ser humano é capaz de agir com tamanha covardia, fecha aspas então a nossa fonte, que garante que este fato, né, até então isolado na história do Arana aqui no Atlético, não mudará em absolutamente nada as negociações com o Atlético. Que bom, porque eu sou muito sincero naquilo que eu penso, tá? Se mudasse, meus amigos, se mudasse, eu tenho certeza que esses vagabundos, esses criminosos, pouco se importariam, porque eles não gostam do Atlético, eles gostam de si, eles gostam de aprontar algazarra, balbúrdia. São criminosos, repito, estão soltos indo a um estádio de futebol. Eu não vejo a hora, sinceramente, de ter o reconhecimento facial na Arena MRV. A partir do momento que uma pessoa é identificada, né, tá com um objeto em outra, ou mesmo pega um objeto e agride uma outra pessoa, seja lá com... Não precisa nem de ser um objeto, porque foi uma cusparada, né? Teve cusparada em crianças. Enfim, meu sangue realmente ferve, eu não consigo comentar esse tipo de situação mais, sinceramente. Vamos passar aqui, vamos seguir, porque é triste ver pessoas, né, tendo esse tipo de atitude no século onde a gente se encontra, em 2023, uma situação onde a gente poderia estar falando aqui de várias outras coisas, do desempenho em campo, né, do valor do salário, mas estamos aqui debatendo cusparada na família de um atleta. Brincadeira de péssimo gosto. Vamos lá, falar então agora sobre a renovação. As pessoas que estão me perguntando, Muzi, e aí, que pé está a renovação do Arana? Né, o que está separando esse acordo dele com o Atlético?
Existe realmente interesse de outros clubes ou não? Vamos lá. A negociação vem sim, tá, se arrastando há mais de um mês com o Guilherme Arana e também ali com o empresário e família, né? E uma fonte nos destacou que a tratativa com o atleta não é realmente fácil, tá? Essa é a situação de momento. Que outros clubes consultaram também, sim, o Guilherme Arana, não citou nomes, mas que o interesse do jogador, prestem bem atenção, o interesse do Guilherme Arana e o compromisso do Guilherme Arana é com o Atlético. Salientou ainda, essa mesma fonte, tá, que nos últimos dias teve um avanço importante nessas tratativas e que o Arana terá sim uma recomposição salarial. Tá? O jogador, vamos falar aqui de números agora, tem vencimentos de R$500 mil por mês no Atlético. Estes são os números oficiais, tá? Guilherme Arana tem os vencimentos de R$500 mil por mês e teria aí um incremento no salário, né, um valor final, aí, se for computar as bonificações e etc., de cerca de 70%. O incremento supera os 70%. Vou abrir aspas, então, a minha fonte, tá? Temos uma boa relação com o Arana e com o empresário dele. Estamos negociando e acredito que não teremos problemas, fecha aspas, então, a nossa fonte. O Guilherme Arana, portanto, está muito próximo de ter o seu contrato renovado com o Atlético. Ele que hoje tem 26 anos de idade, eu acho que deve permanecer aí pelo menos até os 30 anos, né? Vida longa ao Guilherme Arana, que fora de campo é um baita jogador, pai de família, responsável, né? E dentro de campo também é um líder nato, um capitão, um daqueles que a gente gostaria sempre de ter aqui no Galo. Quem sabe o Arana não renova por mais 4 e depois por mais 4, quem sabe até por mais 2, encerrando a carreira aqui no Galo. Seria belíssimo ver um jogador do quilate que é o Guilherme Arana, né, construindo praticamente toda a sua carreira aqui no Galo. Eu sinto muita falta, às vezes, no futebol, de lideranças que permanecem por um longo período num clube. É muito raro hoje de você ver um atleta que fica 4, 5 anos dentro do mesmo clube. Aqui no Galo, a gente tem o Hever, que passou um período, foi para outros clubes, depois voltou e vai encerrar a carreira de uma maneira brilhante aqui no Atlético, mas eu gostaria realmente de ver um jogador de altíssimo nível, de seleção brasileira, como é o Guilherme Arana, aos 26 anos de idade, seguindo por mais 4, e depois renovando novamente. Vida longa ao Guilherme Arana, né, que o Atlético realmente consiga finalizar estas negociações. Os números estão muito distantes daqueles absurdos que foram falados aí na imprensa de São Paulo. Chegaram a dizer que o Arana receberia mais de R$1 milhão por mês aqui no Atlético. Mentira! Quer informação exclusiva? Quer informação verdadeira? Acompanhe o canal Bica Galo. Aqui a gente não corre para dar notícia, não. A gente vai dar notícia quando ela for real, quando ela for de fato uma notícia ordeira, sem mentir e omitir para vocês. Não vamos criar factoides aqui, mentiras, coisas que realmente nós inventamos para trazer para vocês. Aqui nós vamos constar pelo menos de 2 a 3 fontes, buscaremos opiniões com outras pessoas para poder informar a vocês. Por isso eu peço que você se inscreva no Bica Galo. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora no Bica. É a oportunidade que você tem para realmente fortalecer aqueles que fazem, né, um conteúdo sério e ordeiro pelo Atlético, respeitando essa grandiosa história do Clube Atlético Mineiro. Eu vou falar agora sobre mais uma notícia exclusiva aqui no Bica Galo, sobre o zagueiro Maurício Lemos. Cláusula de renovação foi ativada, mas a decisão dependerá do Atlético. Antes, claro, peço que você deixe seu like. O like ainda está muito baixo. Gente, atenção aí, para o que você está fazendo um pouquinho. Está almoçando? Deixa o like agora. Está ouvindo aí no seu banho, tomando um banho, correndo para ir para o trabalho? Deixa aquele likezão. Está indo fazer o estágio? Está no seu estágio? Para um pouquinho, pode ser? Tamo junto e misturado. Vamos bater 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. E claro, falar sobre a Betano, que está dando 100% de bônus aqui no canal Bica Galo. Se você investir R$50, ganha mais 50 na hora. Se investir 200, ganha mais 200. Se investir R$500, você ganha 500 na mesma hora. Para isso, utilize o código Bica Galo. Uma palavra só, tudo junto. Bica Galo, agora no site da Betano. O link também estará aqui na descrição. Lá tem aposta de futebol, cassino, baralho, videogame,
tudo que você imagina para você faturar um din-din extra no final do seu mês. Aliás, quem apostou na vitória do Cruzeiro no último final de semana levou muita grana para casa. Eu não apostei e aí, levei ferro, mas paciência, o Atlético vai desencantar ainda e será hoje contra o Bragantino. Pode ser assim? Então vamos lá falar sobre Maurício Lemos, que ativou a cláusula de renovação. O Lemos tem 34 jogos já com a camisa do Galo, passou muito rápido, né? E foram muitos jogos com a camisa do Atlético. Ele tem 1 gol, 1 assistência e aí, salvo engano, 10 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Aos 27 anos, o jogador chegou ao clube após uma passagem apagada pelo Fenerbahçe. O Fenerbahçe, inclusive, abriu mão lá, conseguiu rescindir o contrato do Lemos à época para liberar ele um pouco mais cedo, né, aqui para o Galo, e logo em sequência o Lemos acumula aí bons jogos, inclusive, é um zagueiro que eu acho relativamente seguro, aquele cara para você ter no elenco, tá? Pela seleção uruguaia, o Lemos também foi esquecido durante um tempo e depois que veio para o Atlético é constantemente, né, lembrado. Inclusive foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, foi titular no jogo amistoso aí contra Cuba. Fato é que o Atlético, ao fechar um contrato lá atrás com o jogador, tá, adicionou uma cláusula onde o Atlético tem a permissão de renovar automaticamente com o zagueiro Maurício Lemos. Importante a gente frisar isso aqui, com o vínculo de maneira automática. O porém dessa história toda, e que o canal Bica Galo apurou, e já falamos isso aqui em outras ocasiões, é de que essa cláusula ela não é renovada de maneira automática e ela é praticamente uma decisão do Atlético renovar ou não. A decisão, nesse caso, repito, ela é monocrática. O Maurício Lemos não tem, se depender somente dele, a opção de seguir no Galo. Restará ao Atlético renovar ou não este contrato. Relembrando, tá? O Lemos, repito, faz uma temporada de razoável para boa. Acho que é um atleta que a gente deve se manter no elenco. Relembrando que o Hever está aposentando, não sabemos se outros atletas seguirão no clube ou não, né? Teremos um zagueiro da base no profissional. Então, ter um atleta de 27 anos, de seleção uruguaia, eu acho mais do que importante essa renovação. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Antes de falar que pé está isso aqui, nós consultamos também uma fonte, mas eu quero saber a sua opinião sobre Maurício Lemos. Gostaria de ver o Lemos por mais tempo aqui no Galo ou acha que o prazo dele já passou? O Lemos é um cara que às vezes ele divide um pouquinho as opiniões, mas eu, Henrique, acho que é aquela figura nota 7. Ele não vai nem ser o craque do jogo, mas também não vai te desapontar. E, eventualmente, numa possível troca de treinador para o ano que vem, o Lemos tem uma característica importantíssima e que talvez nenhum jogador do Atlético tenha, que é sair bem com a bola nos pés. O Lemos olha para frente e ele consegue dar o passe em profundidade. A depender do técnico que virá para a próxima temporada, essas características em um zagueiro costumam a fazer com que ele fique bem caro. Então, é um momento que eu acho que a gente é realmente pensar nas partes, ir mais além do que somente pensar, né, no futebol como um zagueiro em si. Em conversas com uma fonte, tá? Essa fonte me disse o seguinte, abre aspas, sabemos da qualidade do Lemos, do próprio Saravia também. Claro que estamos discutindo isso internamente, mas é um atleta que gostamos muito e que temos o interesse que permaneça, fecha aspas então, a nossa fonte. De maneira resumida, tá? Maurício Lemos deve permanecer no Atlético até junho de 2025. Repito, Maurício Lemos, então, deve permanecer no Galo até junho de 2025, levando toda essa conjuntura, essa apuração que a gente fez também com essa fonte. Enfim, o Lemos é um cara muito querido e a diretoria do Galo deve sim renovar o contrato com esse jogador que não tem um salário absurdo, né, que não tem nenhum tipo de problema com o grupo, extracampo. É um cara que eu acho que a gente tem sim que renovar, mas eu quero saber a sua opinião. Você gostaria ou não de ver o Lemos na próxima temporada? Gente, sexta-feira é o dia dos abraços, hein? Hoje é quarta. Se você for deixando o seu nome aí nos comentários, a cidade de onde está falando, sexta-feira é o dia que eu paro no final da live, as pessoas que pedem os abraços, que acompanham aí de outras cidades, ou até mesmo de BH, digo o seu bairro em Belo Horizonte, que a gente vai falar o seu nome, né, da sua turma aí bacana, que está sempre acompanhando aqui as lives do MUS. Tamo junto e misturado. Vamos falar agora sobre data decisiva para a SAF, que vem se aproximando, tá? Como a gente informou durante os últimos dias,
A cúpula atleticana, informamos de maneira exclusiva, mais uma do Bica Galo, né? Planeja se reunir na quarta-feira da semana que vem, tá? Para anunciar oficialmente a SAF. Eu tô até tentando abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, o Atlético enfrenta o Fortaleza, tá? 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o jogo contra o Bragantino hoje e tem também o Fluminense em casa no sábado. Ou seja, teremos Fluminense na 30ª rodada e o Fortaleza na 31ª. Os dois jogos são muito importantes, inclusive, afinal de contas, né, o Atlético busca uma vaga direta de acesso a Taça Libertadores da América e por isso precisa vencer as duas partidas, lembrando que o Fortaleza também é adversário do Atlético nessa disputa por Libertadores e o Fluminense, claro, se não vencer a Taça Libertadores deste ano, né? Um embate duríssimo aí contra o Boca Juniors. Vamos voltar para o assunto então, tá? A previsão, como apuramos, é de que o Atlético faça uma espécie de uma reunião, uma assembleia dos investidores e que eventualmente tenhamos aí uma entrevista coletiva, seja na data ou não. O Atlético investirá 600 milhões de reais, tá? Este é o valor atualizado, sendo 400 milhões de reais da família Menin e 200 milhões, né, repartidos aí em duas FIPs. A chamada FIP Vorcaro, que é comandada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, onde terá um aporte imediato de 100 milhões de reais, e a FIP Galo. A FIP Galo é diferente, afinal de contas, a FIP Galo, né, é algo montado pelo próprio clube, onde o Atlético está vendendo cotas no valor de 1 milhão de reais cada cota para que investidores ou eventuais interessados, né, participem desta SAF. Em relação à FIP Vorcaro, tá? Salvo engano, do Banco Master, estão sendo vendendo cotas a partir de R$1.000. Só que o Daniel Vorcaro pode vender quantas cotas ele quiser. Se ele quiser vender 10 mil cotas de R$1.000, ou se ele quiser vender, né, 10 cotas, é o que ele bem entende, independentemente da venda dessas cotas ou não, ele investirá os 100 milhões. Já a FIP Galo depende do aporte destes investidores a partir de R$1 milhão. E um detalhe importante, como se fosse um mercado de ações. Você está comprando, imaginando que o clube vai crescer, que esses valores de cotas eles vão aumentar futuramente, por isso, né, que realmente isso pode acontecer nos próximos dias. Mas eu quero salientar um detalhe importante nessa história toda aqui, sobre a FIP do Galo. Caso até o dia 1º de novembro o Atlético não tenha os 100 milhões em caixa, vamos supor que o Atlético consiga arrecadar 70 milhões de venda da FIP Galo, tá? De cotas. Os 30 milhões restantes virão do bolso do Rubens Menin. Ponto final, tá? Ponto final. A expectativa do Atlético é até o fim de 2024 reduzir um passivo de 1,9 bilhão, que é a maior dívida do Brasil, para cerca de 590 milhões de reais. O pessoal está chateado com a SAF, está chateado com o futebol demonstrado pelo Atlético, mas eu quero saber o seguinte, você confia ou não nessa SAF do Galo? Deixa aí nos comentários, tá? Quero falar também agora da escola técnica, a Biotecna, a melhor escola técnica do Brasil, sem comparação. Se você não conhece a Biotecna, tá perdendo tempo. Meu amigo, acione eles agora, diga que veio do canal Bica Galo, que eu tenho certeza que você terá um atendimento extremamente especial, mensalidades do início ao fim do curso por R$ 97,00, você da sua casa aprendendo a fazer, né, a ter um curso técnico e a ter uma profissão. Vamos falar também da Camila Ferraz, tá? Crescimento capilar, meu amigo, tá com o cabelo caindo aí, ó, quer encher de cabelo igual eu tô aqui, faça crescimento capilar na Camila Ferraz, um salão que fica ali na região da Savassi, em Belo Horizonte, muito bem localizado, não é caro, tá? E se você disser que foi através do canal Bica Galo, tenho certeza que você terá descontos lá. Acione agora a Camila Ferraz. E claro, né, o Marco Geves tem uma live aqui no Bica de terça a sexta, às 8 da manhã, café com o Marco Geves. Tá? Você que está aí de manhã sem ter conteúdo para consumir, vem aqui para o Bica Galo, 8 da manhã, informação, responsabilidade na opinião, enfim, tamo junto e misturado, vamos nessa, te espero amanhã aqui no Bica Galo. Não saia sem deixar o like, gente, vamos tentar bater 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Tamo junto, eu vou nessa, fui!